Vamos começar? Valendo? Vamos começar mais um evento. Meu nome é professor Júlio César Sanches, sou doutrinador, autor de diversas obras, Direito Imobiliário de AZ, Prática na Advocacia Civil, entre diversas outras obras que estão para sair, para surgir em parceria com a editora Mizuno, tá bom? Quero que você conheça o livro Advogado Imobiliário de Sucesso, quero que você hoje conheça esse livro aqui, ó, esse carinha aqui, ó, esse carão, né? Esse carão. Você que é advogado, advogada, você que é defensor público, você que é procurador, você que atua no direito, no clínico geral, você que é estudante de direito, você que quer passar em concurso público, ó, esse é o livro. O professor fez com muito carinho um livro completo, volume único, um manual doutrinário e jurisprudencial. Direito civil explicado com muito carinho, muito cuidado, com base na prática. Eu trato de todos os capítulos. Nesse livro eu trato de todos os assuntos vinculados ao direito civil, à advocacia civil, ao direito civil para concurso, para a graduação de direito, para a OB. É um livro, é um manual completo, tá bom? Então, tá aparecendo outro atrás do professor aqui. Esse livro é muito legal. Gente, se você pegar esse livro, você vai ver que ele tem vários balões de dicas, né? Então, eu trago para você, ó, tá vendo esses balões de dica? Eu trago esses balões pedindo atenção, cobrando a sua atenção, trazendo uma dica. Então é bem bacana. Quem tiver condições, professor, o livro é grosso. Mas é grosso, mas nós conseguimos aprofundar o assunto. A ideia é essa, num volume único. Em vez de você comprar um monte de livro de direito civil, você compra um só e tem tudo que você precisa aqui. Tá? Então é o Direito Civil, volume único, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. Então, vamos iniciar nosso evento aqui com muito carinho. Hoje eu quero falar sobre a prática em direito civil. Primeiramente eu quero explicar qual que é a atuação no direito civil. Quem precisa conhecer direito civil? Nossos juízes. Por isso esse livro também é utilizado. Participei da Escola Superior da Magistratura há 10 dias atrás, de um congresso, e eu fiquei muito feliz. Muitos colegas, muitos amigos, conhecidos, alunos, juízes, professor que faz parte integrante da Escola da Magistratura, com o meu livro, né? Com o meu livro, várias pessoas com o livro, estudando durante o evento, durante a palestra. Então, fiquei muito feliz por isso. Então, direito civil é algo básico. Professor, mas eu vou atuar no direito do trabalho, eu vou atuar no direito penal. Não tem jeito. Você precisa saber o que é direito civil, conceitos básicos, conceitos importantes. Olha o doutor aqui, Agmir, bom dia. Que legal. Quando eu falo de conceitos de direito civil, é o básico para que a gente possa advogar, para que a gente possa trabalhar. Isso para o juiz, para a juíza, isso para os advogados, isso para o defensor público, para o procurador. Não dá para trabalhar na advocacia, não dá para atuar na advocacia sem dominar direito civil. Direito civil é o gênero de várias espécies. Nessas espécies nós temos, Amaury, bom dia. Dentro dessas espécies nós temos vários ramos, segmentos. O advogado civilista pode atuar sim no direito de família, no direito das sucessões, no direito médico, no famoso, importante, amado direito imobiliário. Então nós, civilistas, podemos atuar em várias frentes, vários nichos de mercados no direito, gigantesco, que não tem fim, até na responsabilidade civil nós podemos atuar quando somos conhecedores de direito civil. Então, conhecer o direito civil é bom para todo mundo, para quem atua em outras áreas, para quem de fato é advogado civilista, para quem é concursado, para todo mundo, gente, para todo mundo. Então, muito importante dominar esse assunto e eu quero muito que você venha comigo. Letício Carlos está vendo a aula de Moçambique, da África. O evento é ao vivo, gente. Acorda aí, presta atenção aqui no professor Júlio, que eu só quero trazer coisa boa para você. Tá bom? Com muito carinho, com muito amor. Vamos juntos aqui, olha só. O que eu quero falar com você aqui sobre direito civil? Muita coisa, hein? Muita coisa boa, muito assunto importante. Nós temos no direito civil
de fato, várias áreas que podemos atuar. Vários fundamentos importantes. A atuação do advogado no direito civil ela é necessária. E conhecimento em direito civil em outras áreas também é necessário. Então vamos começar do começo. Vamos tratar de direito civil do começo ao avançado. Essa é a ideia do nosso evento aqui. O direito civil, gente, podemos dizer sim, que é o direito do cidadão. Você para pensar isso. Direito civil é o direito do cidadão. São normas fundamentais para a vida em sociedade. Por isso é tão importante o direito civil. Não dá para fugir dele. Você nasce, você casa, você vende, você compra. É direito civil. Não dá para fugir dele. O direito civil aborda muitos temas, quanto às obrigações das pessoas. Então, é uma matéria indispensável até para o leigo. O direito civil é a advocacia mais acessível, hein? É a mais acessível. Muitas vezes você não consegue entrar em outras áreas, mas no direito civil você consegue porque é no dia a dia. São problemas do dia a dia. A pessoa casa, tem pensão alimentícia porque tem filhos, tem divórcio, união estável, dissolução, guarda, visita. É direito civil, não é só direito de família. Uso capião, contratos. Podemos dizer que o direito civil é uma das ramificações, certamente, o direito civil é uma das ramificações mais abrangentes e vitais do direito. Considerando, sim, a espinha dorsal. Eu falo de direito civil, a espinha dorsal da ordem jurídica de muitos países, inclusive. Ele governa nossas relações cotidianas, desde questões pessoais, como casamento, filiação, até assuntos, gente, da natureza patrimonial, como a compra de uma casa, a celebração de um contrato. Então, olha só o nicho de mercado que nós temos. Olha como vai bater na porta do judiciário, se fazemos parte do judiciário, da defensoria pública, da procuradoria, não tem como fugir. O que é direito civil? Segundo eu falo no meu livro, segundo eu esclareço de forma didática e com muito carinho, esse livro foi feito com muito amor para você, e quero que você tenha o seu. Direito civil é o conjunto de normas que regula as relações entre particulares, que são indivíduos, e as entidades privadas. Ele abrange, o direito civil, ele abrange uma ampla gama de tópicos, vários tópicos, incluindo direito de família, propriedade, contratos, obrigações, responsabilidades civis. O seu objetivo é garantir a ordem, a segurança e a justiça nas interações do dia a dia. Essa é a função do direito civil. Por isso, de fato, podemos dizer que direito civil é o ramo do cidadão, é o ramo do cidadão brasileiro. São as normas fundamentais para a vida em sociedade, abordando muitos temas, né? Todos os temas do dia a dia. Outra pergunta que é feita, e eu quero responder aqui, no nosso evento, qual a importância do direito civil? Certamente, o direito civil é a matéria que abrange a disciplina de direitos e deveres das nossas relações. Já falamos sobre isso, sejam com pessoas ou coisas também, né? Então, importante. As relações familiares também são inclusas, e isso nos faz entender, cuida do nascimento até a morte do indivíduo, ainda de muitas vezes não percebemos, mas o direito civil ele é o nosso dia a dia, porque compramos uma casa, muitas vezes alugamos uma casa, tudo bem que temos a lei do inquilinato, mas tem locação no Código Civil também. Então, o direito civil se faz presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não tem como fugir. O que é contrato para o direito civil? Então, vamos lá. Contrato de direito civil é uma coisa, contrato no direito imobiliário é outra. Nós temos outros termos lá no direito imobiliário, outros conceitos vinculados ao direito registral notarial. No direito civil, o contrato ele pode ser definido de forma mais simples, como um acordo de vontade entre as partes. Complementando esse conceito, é importante dizer que o contrato é usualmente definido pela doutrina brasileira como um acordo de vontades destinado a criar, modificar, extinguir obrigações. Então, esse é o objetivo do contrato, que significa dizer, ainda hoje, na atualidade, que o contrato é aprendido, de fato, sobre a ótica e sua gênese voluntarista, né, de acordo com a vontade das partes, né, que todos os efeitos são remetidos a isso, né, o acordo, vontade das partes. Outra pergunta importante que eu quero responder: quais são os principais desafios na atualidade do direito civil? De fato, são normas que devem acompanhar a sociedade. O casamento de pessoas do mesmo sexo, a socioafetividade, eu crio uma criança, mas não sou pai de sangue.
mas eu sou pai pelo amor, e isso hoje eu posso fazer uma ação declaratória de socioafetividade me tornando pai daquela criança. Então, o direito precisa acompanhar, o direito civil principalmente precisa acompanhar as mutações, ou seja, os novos conceitos de família, novas situações. Então, o direito civil tem a principal obrigação e a dificuldade, os desafios do direito civil é acompanhar essa mutação constante da sociedade, para que a legislação fique viva e não se torne uma lei morta. Essa é a principal. A questão do casamento também entre pessoas do mesmo sexo, gente, embora já tenha sido lá no passado uma discussão, também isso tivemos que ter de fato uma conceituação no direito civil, no código, ou leis esparsas, anexas, súmula, jurisprudência. Então, também, eutanásia também é um tema muito discutido, ainda polêmico, fertilização extrauterina, né, pesquisa científica de células-tronco. Então, olha como o direito civil não para. A sociedade muda o tempo todo e o direito civil tem que acompanhar. Acho que é o maior desafio do direito civil. A atividade de um advogado especialista em direito civil, ele vai atuar. Eu sempre falo que não dá pra gente atuar em tudo. Quem faz tudo não faz nada. Eu fico pasmo, né, de olhar, eu atuo no direito de trabalho e no direito civil. Não combina, são códigos diferentes. Trabalhista não combina com direito civil. Temos que conhecer direito civil para atuar melhor na trabalhista. Mas não combina, são ramos diferentes. Quando você atua como advogado nas duas áreas, você vai ter dificuldade, vai fazer besteira, né? Você não vai conseguir dominar o assunto. Previdenciário, criminal são áreas opostas e códigos diferentes, códigos materiais e processuais. Quando você atua no direito civil, você usa o direito civil para tudo, então você pode atuar como especialista em direito civil. Então você atua no direito imobiliário, você atua no direito médico, você atua no direito de família, nas sucessões, na responsabilidade civil, mas veja que é um código só. Então você não, na verdade, você consegue fazer isso porque é um código só, um código que você domina. Claro que você talvez seja um micro especialista de uma área dentro do direito civil. Isso pode acontecer também. O advogado representa os interesses, gente, os interesses individuais das pessoas. Esses interesses podem ter relação com propriedades, com a área familiar, com os divórcios, né? Então, divórcio litigioso, divórcio consensual, advocacia judicial, as sucessões e outras questões relativas à vida das pessoas também. A área civil, ela é mais abrangente do direito. De fato, é a área mais abrangente do direito. Advogar no direito civil é desafiador por isso, porque nós temos cada dia uma súmula nova, uma jurisprudência nova, uma lei nova. Então, você tem que acompanhar, tem que estudar, tem que se atualizar. É desafiador, mas é encantador ao mesmo tempo. E nós encontramos muitas vezes no direito civil situações próximas à realidade, né? Por isso é gostoso advogar no direito civil, é interessante advogar, trabalhar no direito civil, atuar no direito civil, seja qual operador de direito for. Para advogar nessa área, gente, são necessários alguns requisitos. Disciplina, você também tem que ter vontade de se atualizar o tempo todo. Então, já passei no AB, já tá bom. Não tem isso, você tem que estudar o tempo todo. Para advogar no direito civil, são necessários sim, muitos estudos, atualizações constantes, além né, de você entender que exige do profissional que ele esteja antenado com as necessidades que surgem junto à modernização do direito na advocacia. Então é importante. O Código Civil Brasileiro, gente, ele é organizado de várias fórmulas importantes. Eu quero explicar para você. Um código é a organização de várias regras jurídicas, advindas da mesma natureza. Pronto. Isso é um código. Essas regras são agrupadas de forma sistematicamente, centralizando as normas aplicáveis a determinados tipos de relação. Atualmente, utilizamos o Código Civil, que foi aprovado em 2002, já não é o novo CPC, é o atual CPC, porque já está velhinho, e passou a valer no ano seguinte, né, a partir de 2002. O seu código antecessor, o Código Civil antecessor, o antigo Código Civil, era de 1916. Ele tinha referências francesas, era muito vinculado a referências francesas, apresentando um caráter mais individualista, patrimonial, inclusive, gente, criticado por muitos autores, doutrinadores, como um código que se preocupava com o ter e não com o ser, né? Então, tinha muito isso. O novo código é um código mais leve, mais didático, muito mais atualizado, não tem nem o que falar. E nós temos os princípios basilares desse código, que é eticidade,
socialidade e operalidade. São os 3 princípios gerais. Então, iniciando e dominando esse assunto, qual é o alicerce do direito civil, professor Júlio? O alicerce do direito civil são 3 princípios fundamentais. O direito, de fato, traz princípios que são o alicerce, as vigas, né, do direito civil. O primeiro é a autonomia privada. Autonomia privada, tratar do direito privado, não público, que respeita a liberdade dos indivíduos que estabelecerem suas próprias relações jurídicas. O princípio da legalidade, que nos interessa muito, determina que nenhuma ação pode ser tomada a menos que a lei permita. E a igualdade assegura que todos são iguais perante a lei. Então nós temos o alicerce. Dentro desse alicerce nós temos o quê? Isso é importante, presta atenção aqui, vem comigo, ó. Legalidade, tudo com base na lei. Igualdade, todo mundo é igual, então isso é importante. E autonomia, que respeita a liberdade dos indivíduos. Então, três palavras que fazem a diferença e fazem o alicerce do direito civil. Vamos tratar uma por uma aqui. Vamos lá, vamos junto, vem comigo. Quando eu falo de princípio da eticidade, a eticidade, gente, ela traz os valores éticos para os valores jurídicos, aproximando a importância das leis morais para a convivência e sociedade. Esse é o grande objetivo e desafio também do direito civil. Isso significa dizer que os novos negócios jurídicos, cada dia surge um novo, internet, redes sociais, devem ser tratados com honestidade, lealdade, sem intenção de enganar. Nós temos 3 artigos importantes que tem que guardar na nossa mente, anota aí. O primeiro artigo é o 113. O 113 do Código Civil fala muito bem, esclarece muito bem, que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos, né, do lugar de sua celebração. Artigo 113 do Código Civil, ok? Outro artigo que nos interessa muito nessa fase que estamos aqui no nosso curso é o 209. O artigo 209 esclarece muito bem que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido ainda que provado depois que não era credor. Então, outro artigo que nos chama atenção também. Mais um artigo do Código Civil que nos chama atenção. Artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. E tem mais um artigo que eu queria mencionar também, dentro do nosso roteiro, que é o artigo 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar, o pai ou a mãe que praticar atos contrários à moral e os bons costumes. Por que, professor Júlio, o professor trouxe 4 artigos para dar como exemplo? Para você ver como esse carinha aqui, né, esse nosso amigo, um amigo aqui, né? Forte esse amigo, hein? Ele traz como alicerce boa-fé, honestidade, bons costumes, moral. Então, o código, quando você vai discutir isso no Poder Judiciário na prática, o judiciário ele vai levar em consideração isso. Você juntou uma cessão de direitos, tá? Mas cadê o reconhecimento de firma da cessão de direitos? Você fez um negócio sabendo que tinha que respeitar o artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Então, por que você não fez um contrato de cessão de direitos de posse, que é uma exceção à regra? Então, olha como esse alicerce parece algo teórico, mas é algo prático, impregnado na nossa advocacia, na nossa atuação. Olha como temos que conhecer isso. Temos que conhecer as regras, os ditames, né, do direito civil. Outro princípio que nós temos que voltar aqui é o princípio da socialidade. Esse princípio, ele visa afastar o caráter individual do antigo Código Civil de 1916, trazendo a ideia, gente, da função social, prevalecendo os interesses coletivos aos individuais. Nesse ponto, num conflito entre direitos coletivos e individuais, os direitos coletivos terão peso maior por possuir, né, maior abrangência, com resguardo dos direitos fundamentais da pessoa humana. Esse princípio guarda, gente, relação com o princípio da eticidade, pois as regras sociais também devem ser éticas, não sendo possível separá-las, tá? Eu falo muito bem nas páginas 630 a 648, eu trago esse assunto também. Vamos lá, o que eu quero falar com você? Então nós temos, dentro desses princípios, temos que conhecer o princípio que eu já falei, da eticidade, você anotou aí, né? Honestidade, lealdade, sem intenção de enganar. É o primeiro princípio que nos interessa, também é basilar, alicerce do direito civil. O princípio da socialidade, que nos interessa muito, conversamos aqui também,
ele é um princípio de grande relevância, porque nós temos que definir regras sociais com base na sociedade, e o princípio da operalidade, que por fim, o princípio da operalidade, ele busca trazer simplicidade dos institutos jurídicos, tem que ser acessíveis, para dar maior efetividade às decisões. Então, o grande objetivo do princípio da operalidade é fazer com que as decisões se tornem efetivas, viabilizando o cumprimento e inserindo algumas normas chamadas abertas, que possibilita uma ampla interpretação do código de forma mais leve, mais rápida. Então, isso é importante. O Código Civil de 2002, ele inicia com o tratamento das pessoas. Então, trata da personalidade e seus direitos, da capacidade, ausência, sucessão, também das pessoas jurídicas, associações, fundações e também domicílio. Isso aparece, a parte geral, o título das pessoas. Agora estamos no código, tá? Vem comigo, vamos estudar, vamos entrar no código aqui. O professor, no livro, eu fiz um estudo sistemático, seguindo o código, tá? Então, é um livro didático, mas estou sempre seguindo o código para facilitar a tua vida, facilitar para você. Então, iniciamos nesse livro maravilhoso. Se você pegar aqui, ó, lá no começo, você vai ver no comecinho você vai ver que nós iniciamos com a parte geral, e nessa parte geral nós vamos tratar da personalidade e seus direitos, depois da capacidade, da ausência e sucessão. Parece bobagem. Esse estudo está disponível no Código de Direito Civil, no Código Civil, do artigo 1º ao 78. E o advogado, o procurador, o juiz que tem dificuldade de entender esse assunto, ele vai fazer confusão, vai fazer besteira. Personalidade é um plus que nós ganhamos. Nascemos com vida, ganhamos a personalidade. É uma proteção. Capacidade tem que entender muito. Existe o sujeito capaz e o sujeito incapaz. A incapacidade pode ser em virtude da idade, pode ser em virtude de uma interdição. Quando você tem um cliente que tem Alzheimer, normalmente os filhos, a esposa, pede para interditar, para que sejam responsáveis. O nome da ação, ação de interdição. Quando a criança, ou melhor, o adolescente, tem ganho próprio, passou em concurso público e assumiu a posse, ou os pais chegaram à conclusão que esse menino, essa menina merece ser emancipado, acontece o contrário da interdição. Ele ganha a capacidade, ele tem antecipação da capacidade, e essa antecipação da capacidade ocorre através da emancipação, que pode ser judicial, pode ser consensual, pode ser no cartório, pode ser legal. Então olha como nos interessa esse assunto. A própria capacidade, uma vez eu atendi um cliente no escritório, e o cliente era cantor, e ele comprou um imóvel de milhões, e 3 escritórios de advocacia, foi uma indicação da procuradoria, 3 escritórios de advocacia dispensaram ele, porque dizendo que ele não poderia comprar um imóvel. Claro que pode, basta ele ser representado pelo pai e a mãe, com menos de 16 anos, ele tinha 17, mais 17 até 18, ele teria que ser assistido, ou seja, o pai e a mãe assinam com ele o contrato de compra e venda. Olha como não conhecer o direito civil faz você orientar errado, faz você reprovar na OAB, reprovar na graduação e principalmente concurso público. Na advocacia é obrigatório o conhecimento de direito civil, obrigatório, claro que é obrigatório. Então, esse conhecimento da personalidade, da capacidade, ausência, sucessão, inclusive das pessoas jurídicas, o que é uma pessoa jurídica, associações, fundações, domicílio, é básico, artigo 1 ao 78. Tudo aqui no meu livro, ó, tem que fazer uma leitura. E falo mais, hein? Não adianta ler correndo, o cachorro, o papagaio, o periquito, televisão ligada. Tem que ler com amor. Compensa você ler 2, 3 páginas por dia, com qualidade, em pouco tempo você termina o livro. E vai pegando gosto. E vai dominar direito civil. Ninguém vai te enganar. Depois do Código Civil tratar das pessoas, o Código Civil trata dos bens. Trata dos bens e das classificações. Bens móveis, bens imóveis, fungíveis e consumíveis, singulares e coletivos. Trata também de bens reciprocamente considerados e bens públicos. Nós temos um estudo do Código, do artigo 79 até o 103, tá? Então isso é importante também. Depois, dentro dessa linha, o próximo título que nós vamos estudar trata dos negócios jurídicos e seus efeitos e defeitos também, né? Trata também do erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, invalidade dos negócios, atos ilícitos,
lícitos e ilícitos, prescrição e decadência da prova. Então, também os fatos jurídicos aparecem no nosso estudo, no Código Civil, também no nosso livro, do artigo 104 ao 232, tá? Lembrando que o professor vai lançar o Código Civil comentado, a editora, nós vamos lançar em breve o Código Civil comentado, já está na parte final de revisão, quero muito que você tenha acesso a esse material. Finalizamos aqui a parte geral do Código Civil de 2002, e a partir de agora vamos entrar na parte especial. O Código Civil é muito didático, eu faço isso no Código, eu sigo essa sequência no meu livro, na minha doutrina, Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, volume único, da editora Mizuno, eu sigo essa sequência para que a gente consiga estudar com facilidade. Então eu também faço isso. Entrando na parte especial, nós vamos estudar direito das obrigações. O direito das obrigações trata de relações entre devedor e credor, modalidades das obrigações, adimplemento, extinção da obrigação, trata também do adimplemento e seus efeitos nos contratos e suas espécies, como mandato, seguro, jogo de aposta e azar, fiança, promessa de compra e venda, títulos de crédito, trata da responsabilidade civil, das preferências dos direitos creditórios, né? Então, essa parte é muito interessante, ela é longa, ela é importante, daí surgem muitas ações, muitas consultas, muito conhecimento, muita orientação que você tem que prestar. E lembrando que na parte especial, o estudo do direito das obrigações vai do artigo 233 até o 965, tá? Então isso é importante. Depois nós temos o direito da empresa, que ainda é tratado no direito civil, sim. O direito de empresa trata do empresário, dos tipos de empresa, das sociedades, do estabelecimento, do nome empresarial, dos prepostos, dos gerentes, contabilistas e outros auxiliares da escrituração e disposições gerais. Isso ainda também é previsto, sim, no Código Civil. Nosso livro nós tratamos também, tá? Então, a partir do artigo 966 até o 1195 é tratado do direito de empresa. Nessa sequência, nessa parte especial, o próximo tópico, depois do direito da empresa, é o tão gostoso, charmoso direito das coisas, né? Nós vamos tratar o próximo ponto, isso já na parte especial do Código Civil de 2002, pulando a primeira da parte especial, direito das obrigações, segunda, direito de empresas, e aí o terceiro é o direito das coisas. No direito das coisas, nós vamos tratar do quê, professor Júlio? O Código esclarece muito bem os conceitos de posse. Cuidado, hein? A posse era tratada como um conceito puramente de direito das coisas, direitos reais, e não é. A posse hoje se tornou um direito sui generis, um direito totalmente autônomo em relação a outros direitos, graças ao enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, que trouxe o novo conceito de posse. Então, nós podemos dizer que a posse pode ser comprada, pode ser vendida, pode ser declarada em imposto de renda, no divórcio com separação de bens, né, partilha de bens, a posse entra. Então, nós temos aí, dentro desse estudo, a posse passou a ser um direito economicamente respeitado, inclusive, né? Então, importante a gente saber isso. Por isso nós temos ações novas também, surgindo várias ações novas que precisamos usufruir, ação publiciana, uso capião, as próprias possessórias, a integração, manutenção, interdito proibitório, tudo graças à posse, né? Ao conceito de posse. Tratar de posse e seus efeitos dos direitos é muito importante, é um assunto do dia a dia, principalmente da advocacia imobiliária. Tratar dos conceitos de posse, propriedade, direito de construir, condomínio e seus tipos, incorporação, tudo é tratado aqui. Também, nós temos a lei específica de incorporação, mas aqui nós temos também o estudo, né, de conceitos anexos e conexos importantes. Servidão, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador, penhor, hipoteca, anticrese, tudo isso é estudado no direito das coisas. Lembrando que nós temos esse estudo disponível nesse código, no microsistema, né, no meu livro também, do artigo 1196 a 1510, tá? Então isso é importante. Lembrando que nós temos algumas inclusões, algumas leis novas, a Lei 13.777, que trouxe aí a multipropriedade, então importante também. Depois, dentro dessa linha, nós vamos para um direito muito famoso, né, que é o direito de família. O Código trata do direito de família nos seus artigos do 1511 até o 1783. 1511 até o 1783. O direito de família, nós vamos tratar do casamento, lembrando que não precisa mais fazer a separação, hoje cabe o divórcio direto,
já há muito tempo, emenda constitucional 66 de 2010. Hoje é possível fazer a união estável, a conversão da união estável em casamento, é possível fazer a dissolução da união estável, inclusive no cartório. Então, grandes avanços, hein? O direito de família, gente, ele trata de família, dos conceitos de família, do casamento, da dissolução, das relações de parentesco, do direito patrimonial, pensão alimentícia, guarda, visita, declaratório de afetividade, que é uma ação nova, execução de alimentos, exoneração de alimentos, revisional de alimentos. Então nós temos no direito de família esse estudo, inclusive o estudo do bem de família, conceito de união estável, interdição, tutela e curatela dos interditos, falamos da ação de interdição, um estudo que merece atenção. Artigo do Código Civil, artigos 1511 até o 1783. Depois temos o estudo, finalizando o estudo, temos o direito de sucessão. Alguns falam direito da sucessão, o Código fala direito de sucessão, tanto faz. É o fim, né? O Código termina com o fim, eu faço isso no meu livro também, termino com o fim da vida. Nós trataremos no livro e no Código Civil é tratado direito das sucessões, ou seja, a ordem da vocação hereditária, testamento, legado, substituições, inventários e partilhas, e isso aparece do 1784 até o 2027, tá? Então, importante aqui. Então, legal, agora nós mapeamos, né? Nós fizemos um mapeamento do Código Civil. Então, nós temos o quê? Qual que é o alicerce do Código Civil, professor Júlio? Os 3 princípios. O princípio da eticidade, socialidade, né, e o último, operalidade. É o alicerce do Código Civil, do direito civil. Nós temos um código, um microsistema, que trata, inclusive, de questões a mais que deveria. É um código muito completo, o nosso Código 2002. Ele começa com a parte geral, que trata das pessoas, artigo 1 a 78, esquece o 1 a 78, das pessoas. Depois trata dos bens, artigo 79 a 103. Depois vai tratar dos fatos jurídicos, artigo 104 a 232. E aí entramos na segunda parte do Código. Entramos na parte especial do Código. O Código é dividido em 2 partes. Na parte especial é tratado o direito das obrigações, artigos 233 ao 965, direito da empresa ou da empresa 966 a 1195, então 966 a 1195, direito das coisas 1196 a o artigo 1510, estamos nos artigos aqui, hein? E o direito de família do artigo 1511 até o artigo 1783. Direito de sucessões, o Código trata e finaliza 1784 até 2027, ok? Então, ainda existe as exposições finais, o livro complementar que trata das exposições finais transitórias do Código, nos artigos 1028 até 1046, tá? Também é importante isso. Vamos lá, algumas perguntas importantes. Professor Júlio, dúvidas frequentes sobre direito civil. O que é direito civil? Direito civil é o direito do cidadão. É a matéria abrangente e disciplina direitos e deveres das relações, sejam com pessoas ou coisas. Então, a ideia do direito civil, o foco é esse. Quais são os princípios do direito civil? São 3, você já sabe. Nós temos aí os 3 princípios: eticidade, socialidade, operalidade. Quais são as principais áreas do direito civil? Direito de família, sucessões, direito bancário, claro, consumidor também, né? Tem até essas relações. Claro que temos a lei, né, do consumidor, mas o direito civil ele é um microsistema poderosíssimo. Ele dá opinião, trata diversas situações. Então, relações civilistas são relações civilistas, relações de consumo, claro, são relações de consumo, vamos separar, mas o direito civil é poderosíssimo. Ele trata de questões contratuais, família, sucessões, empresarial, então ele é muito completo. Então, importante tratar dessa forma. Vamos lá. Olha só como a nossa matéria é importante, hein? Olha só como precisamos conhecer de verdade o direito civil, né? Dentro desse estudo, gente, o que eu quero trazer para você, hein? Se eu sei a organização, o que nós fizemos? Nós fizemos algo juntos agora, que se você fosse fazer sozinho, você demoraria 6 meses. Mapear o direito civil é muito difícil. Se você fosse fazer isso sozinho, você demoraria muito. Nós fizemos o que nesse momento? Nós mapeamos, gente. Nós mapeamos o direito civil. Legal, né? Mapeamos o direito civil. Então, muito legal. Eu acho que é a cereja do bolo. Nós fizemos a cereja do bolo aqui. Vamos lá, vamos juntos aqui. Agora eu quero tratar de alguns assuntos. Vamos deixar o código. Já
já dominamos o código, mapeamos ele, a gente sabe o que tem, o que não tem, onde está. Legal. Agora eu quero fazer uma comparação, trazer conceitos para você. Então vamos lá. Eu começo pelo começo. Das pessoas, que é o que o código trata. Pessoa física, pessoa natural. É todo ser humano sujeito de direitos e obrigações? Todo ser humano sujeito de direitos e obrigações. Para ser considerado pessoa natural, basta que o homem exista. Todo homem é dotado de personalidade, isto é, tem capacidade para figurar numa relação jurídica, tem aptidão para adquirir direitos e contrariar obrigações. A capacidade é a medida da personalidade. Pode ser de direito ou de fato. Então nós temos a capacidade de direito ou de fato. Capacidade de direito é a própria de todo ser humano, que adquire assim quando nasce. Começa a respirar, ganha capacidade, né? E é um plus, é um presente. E só perde com a morte, né? Quando morre. Em face do ordenamento jurídico brasileiro, a personalidade, gente, se adquire com o nascimento com vida, ressalvados os direitos do nascituro desde a sua concepção. O que é o nascituro? É o serzinho que está na barriga da mãe ainda, tá bom? Capacidade de direito, falamos aqui. Deixa a capacidade de direito, vamos falar de capacidade de fato. Capacidade de fato, gente, nem todos a possuem. Querer não é poder. A capacidade de fato é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida, ou seja, a capacidade de ação. Só se adquire a capacidade de fato com a plenitude, ou seja, com a plenitude da consciência e da vontade. Então, ponto importante também. A pessoa tem a capacidade de direito, mas pode não ter a capacidade de fato. Tá? Então, isso é importante tratar aqui. Morte. Existe morte simultânea. É quando duas ou mais pessoas, quando houver entre elas relação de sucessão hereditária, morrem simultaneamente. Cantores, desastre de avião, não sei quem morreu primeiro. Então, morte simultânea. Existe a morte real. A morte real, a sua prova se faz pelo testamento de óbito, pela justificação de caso de catástrofe, né? Então, ou não encontrei o corpo, então a morte, né? Então tem esse ponto também. Existe a morte civil, quando um filho atenta contra a vida do pai, ele pode ser excluído da herança, né? Por indignidade, como se fosse morto. Existe a morte presumida, ocorre quando a pessoa for declarada ausente, desaparecida do domicílio, ou que deixa de dar notícias por um longo período de tempo. Então, falamos da morte aqui. Incapacidade tem a absoluta e a incapacidade relativa. Absoluta, menos 16 anos. Relativa, 16 aos 18. Já conversamos aqui até no exemplo. Falei da emancipação. Emancipação, eu antecipo a capacidade. Quero falar com você de domicílio e residência, hein? Domicílio é a sede jurídica da pessoa, onde ela presume presente para todos os efeitos de direito. É o lugar prefixado pela lei, onde a pessoa presumidamente se encontra, tá? A residência é uma situação de fato, então cuidado, hein? Cuidado. Domicílio de pessoa natural é o lugar onde a pessoa estabelece a sua residência com ânimo definitivo. A residência é, portanto, um elemento do conceito de domicílio. O seu elemento objetivo, de fato, é esse, e o elemento subjetivo é o ânimo definitivo. Então, importante também conhecer isso. Quando nós falamos aqui desses conceitos, são básicos, a gente tem que saber. Classificações dos bens, hein, dos bens. Então, bens. Bem é coisa. Coisa é tudo que existe fora do homem. Ar, a terra, a água, uma joia, né? Coisa. Quando eu falo de bens, eu preciso saber que bens são coisas economicamente valorizáveis. Qualquer coisa que sirva para satisfazer uma necessidade de um indivíduo ou de uma comunidade, tanto material como espiritual, bens são valores materiais ou imateriais que podem ser objetos de uma relação de direito, tá? Toda relação jurídica entre dois sujeitos tem por objeto um bem sobre o qual de fato, recaem direitos e obrigações. Então, importante. Dentro dessa classificação de bens, nós temos os bens tangíveis, que existe uma existência física, são percebidos pelos sentidos. Existem os bens intangíveis, com existência abstrata. Bens móveis, tudo aquilo que estiver incorporado ao solo. Então, tudo que estiver incorporado ao solo, no sentido amplo da palavra, podem ser objeto de hipoteca. Existem bens imóveis por natureza, acessão física, destinação, disposição legal. Então, fique atento em relação a isso. Já os bens imóveis são bens suscetíveis de movimento próprio ou por força alheia. Acho que a grande diferença podem ser objeto de penhor, né? Então,
também importante, classificação necessária. Passeando, né, nesse contexto, bem de família. O bem de família dura enquanto viverem os cônjuges, existirem os filhos menores não emancipados. Bem de família não entra em inventário nem será partilhado enquanto continuar a residir nele, né? Então, é uma regra. O cônjuge sobrevivente, também os seus filhos menores, é a regra, né? Tem muitas discussões, tema polêmico. Também podemos dizer que fica isento de execuções por dívida. Até a página 2, né? Tivemos uma mudança conceitual importante. Em regra, inalienável, impenhorável, mas pode ser hipotecado, então, bem de família. Dentro desse estudo amplo, eu trago o que é ato jurídico. E ato jurídico, podemos dizer que as relações jurídicas têm como fonte geradora os atos jurídicos. E atos jurídicos são fatos jurídicos. Fato jurídico é acontecimento que tem consequências jurídicas a qualquer tempo, a qualquer acontecimento, em virtude do qual nasçam, subsistam ou extinguem direitos. Então, são os atos jurídicos e fatos jurídicos. Então, importante também estudar esse ponto. Então, essa é a parte introdutória, né? Depois, entrando nessa parte especial, aí nós já vamos tratar de assuntos que nos interessam muito, assuntos importantes do dia a dia. E entre esses assuntos importantes, eu trago para você, vamos relembrar aqui, a importância, sim, de conhecer os direitos reais. Direitos reais e pessoais. Direitos, o conceito, é o ramo do direito que trata das normas que atribuem prerrogativas sobre bens materiais ou imateriais. É a apreensão física sobre uma coisa corpórea. É o poder de fato sobre uma coisa corpórea. Então, direitos reais. Então, tema importante também que nos interessa muito. Várias classificações que nós trazemos aqui no código, no livro. Então, também tema importante, tema que é necessário, não dá para fugir desse tema, senão você não consegue trabalhar, não consegue advogar, não consegue ser operador de direito, é fato. O código fala muito bem dos contratos. Volto a falar, contratos é o acordo de vontade, ou negócio jurídico entre duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, com a finalidade de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos de natureza patrimonial. Todos os contratos são atos jurídicos bilaterais, pois resultam sim de uma conjunção de duas ou mais vontades. Então, também a dica de ouro aqui, trazendo uma dica de cada tópico para você, hein? Pensando aqui, tem muita informação importante, mas precisamos sim analisar tópico por tópico. E aí eu trago para você outro ponto que eu queria falar, divórcio, casamento, divórcio, união estável, dissolução, tá? O código também traz essa situação. Em relação à filiação, queria passar para você trazendo os principais pontos do direito civil. Cuidado, filiação, relações de família. A pessoa se relaciona com a família de três formas. Vínculo de parentesco, que é a relação das pessoas vinculadas pelo sangue, o mesmo tronco, ancestral, eu falo. O vínculo conjugal, que é o elo entre marido e mulher, é o vínculo conjugal. Vínculo da afinidade, que é a relação que liga uma pessoa aos parentes do cônjuge, na linha reta, sogro, genro, padrasto, enteado, e na linha colateral, cunhado, falam que se cunhado fosse bom não começava com seu, né? E a afinidade em linha reta também não se extingue com a dissolução do casamento também, tá? Então, nós temos essa linha importante. Dentro desse contexto, e finalizando aqui, gente, eu quero também trazer outro ponto. Eu estou trabalhando em cima de decisões recentes do STJ. A transmissão da herança, tá? A sucessão, gente, direito às sucessões. A sucessão abre-se no momento da morte do autor da herança. A propriedade e a posse dos bens deixados, elas transmitem-se de forma automática, mesmo que fazer inventário para regularizar os bens e pagar as dívidas do falecido. Existe essa transmissão automática, mas é meio teórica, né? Essa transmissão automática aos herdeiros, sem solução de continuidade, ainda que este ignore o fato. A abertura da sucessão é também denominada de delação ou devolução sucessória, tá? Então, importante. Espólio é a massa patrimonial, o conjunto de bens do falecido. Herdeiros é indicado pela lei em ordem preferencial. Existem os herdeiros necessários, né? Necessários são os legítimos, e existem os herdeiros testamentários. Então, importante lembrar dessa ordem sucessiva. Legal, gente, fizemos uma revisão de direito civil na prática, e o mais importante, né? O que nós fizemos? Nós mapeamos o Código Civil, e fica mais fácil para estudar, fica mais fácil para entender. Eu acho que deu para... Agora, nesse momento, claro que nós vamos sempre ter que aprofundar em direito civil, nós precisamos de muitas horas, mas esse evento te possibilita, sim, conhecer o direito civil do zero. Hoje você sabe. A partir desse momento, desse curso, dessa aula, você sabe para que serve o direito civil.
e conhece o avançado. Agora você só precisa aprofundar. Mas, com certeza, estudamos, mapeamos, e muitas vezes é algo que a gente não aprende na faculdade. A gente termina uma faculdade de Direito e não sabe para que serve Direito Civil. Tá? Então, parabéns para você que acompanhou o evento e a aula. Muito obrigado. Oi, Rafael. Tudo bem? Como que você está? Graças a Deus, tudo bem. Desculpa não poder entrar na hora da entrada. Imagina, Rafael. Não, fica tranquilo. Temos que trabalhar, faz parte. Tá tudo bem? Você, família? Graças a Deus. Tudo ótimo, doutor. Tudo bem? Agora eu vou pro Cresce. Vou gravar daqui também, né? Questão de Direito. Vai para 10 anos, Rafael, Questão de Direito. E a TV Justiça e Saber Direito vai para 9 anos que eu gravo. Muito tempo, né, Rafael? O tempo passa, hein? É show, hein? É bastante coisa. Rafael, em relação ao curso, eu que agradeço, estamos juntos. O curso, eu mandei um materialzinho, eu tentei fazer da forma mais completa. O módulo significa aula, cada aula tem meia hora. Então nós vamos seguir aquela metodologia, meia hora cada aula. Eu não sei, sabe o que a gente pode fazer? Nesses eventos que vão se tornar corriqueiros, nós podemos embutir isso e deixar gravado, né? Sim. Mas aquele de segunda-feira, o doutor teve um problema com a câmera, saiu e não entrou mais. Mas eu vou gravar e vou te mandar. Ou depois eu peço o link, a gente faz com mais calma, com mais cuidado. Não, tudo bem. E na próxima, o doutor me fala que eu já mando o link do Zoom e fica aquele esquema ali, sabe? O doutor entra no Zoom, grava conforme puder. Tá bom. Combinado. Obrigado, Rafael. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Tchau, Nicole. Fica com Deus. Tchau.